Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma análise da semana, né? Vamos iniciar aí falando sobre 3 notícias, mais 2 se referem a apenas um assunto que ocorreu aí na semana no estado, na verdade na cidade do Rio de Janeiro, apesar de pegar algumas outras cidades, é mais direcionado para a cidade, né? Vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Pessoal, o governador do estado do Rio de Janeiro, né, que entrou aí após o Witzel, sancionou uma lei que transforma aí os ambulantes do trem em patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro, né? Se você pensar pelo lado social, é até uma coisa bacana, um reconhecimento aos trabalhadores aí autônomos, ambulantes, etc. Só que tem um complemento nessa lei, nessa notícia, que preocupa um pouquinho o pessoal da segurança ferroviária e metroviária do Rio de Janeiro. Por quê? É conhecido, né, o problema dos ambulantes no trem, porque é ilegal realizar comércio não autorizado pela empresa operadora da ferrovia dentro das dependências do metrô ou do trem, né? No caso do metrô Rio ou da Supervia, né? No Rio de Janeiro. E aí, essa é a diferença de quem dá notícia e de quem faz análise estratégica, né? Quem dá notícia olha para o agora, quem faz análise verifica o que vem após o momento, o imediato, né? Eu conversei com alguns seguranças que trabalham aí no trem, no metrô, e uma das preocupações deles é o seguinte: após isso ser reconhecido como um patrimônio da cidade, qual a liberdade que os ambulantes terão de estar ocupando os espaços do metrô e da Supervia, né? Será que serão permitidos a partir de agora através de alguma lei complementar a essa? Será que, se os seguranças prenderem um ambulante e entregarem para a polícia judicialmente, eles vão conseguir com que isso não ocorra em um registro criminal ou algo do tipo? Então, uma lei nunca é uma lei. Uma lei é ela e o que vem após ela, o que repercute a partir dela, né? Então, basicamente é isso. Ocorreu o governador sancionou essa lei de reconhecer como patrimônio imaterial, né? Patrimônio imaterial é o quê? É aquilo que se reconhece como algo que é próprio, né? Via de regra cultural e que não pode ser tocado, né? Por isso é chamado imaterial. No caso, é o coletivo de ambulantes. Não tem como você tocar num coletivo. Por isso é denominado patrimônio imaterial. Beleza. Então, isso daí gerou uma série de preocupações de como seria a forma de lidar, né? Por exemplo, no metrô São Paulo, né? Na verdade, não no metrô, na CPTM, nós temos aí alguns casos aí de agressão entre ambulantes e os seguranças da CPTM, né? E em alguns casos evoluíram até para a morte, né? Se não me engano, no ano passado ocorreu aí a morte de um dos seguranças da CPTM numa emboscada causada pelos ambulantes do trem, né? Logicamente que a gente entende que as pessoas precisam trabalhar e tal, tiram sustento muitas vezes do que é vendido nas dependências do metrô e da CPTM ou da Supervia, né, no caso dos trens urbanos, mas infelizmente é ilegal esse tipo de comércio nas dependências. Então esse aí é a situação, né, é o imbróglio aí que foi repercutido através dessa lei que foi sancionada essa semana. Beleza? Outra coisa também é uma das pessoas que fraudam a entrada da Supervia criaram um mapa virtual para mostrar locais que a Supervia poderia ser acessada sem passar pela catraca, sem pagar a entrada
para utilizar o trem. Os fraudadores criaram esse mapa, né, mostrando as localizações que as pessoas poderiam adentrar na Supervia para utilizar o serviço sem pagar a entrada aí e, logicamente, sem permitir que a Supervia faturasse, né? A Supervia está tentando retirar esse mapa virtual de fragilidades aí na proteção para finalizar essa questão aí. Então, uma semana aí muito conturbada, com várias repercussões para os seguranças ferroviários e metroviários. Pessoal, vamos falar também sobre o novo sistema de câmeras utilizados na ferrovia, né? Isso aí trazendo um pouquinho da parte de inovação do que vem de fora do Brasil, né? Principalmente do que vem aí da parte chinesa, ok? Estão sendo utilizadas muitas câmeras que auxiliam na contagem de pessoas por trem, né? Então a câmera ela coleta esse número de pessoas que estão adentrando nos diversos trens de um sistema de transporte de passageiros. Isso vira informação, alimenta tanto a empresa, né? Talvez ali no controle de pessoas que pagaram a entrada e pessoas que estão ocupando os trens, e também alimenta um aplicativo de celular, de smartphone, que está sendo muito utilizado na Europa. A pessoa, através do smartphone, ela consegue mensurar os períodos e os trens que estão mais cheios, justamente para auxiliar na questão do distanciamento para a Covid, tá? Mas lógico que isso aí também vai trabalhar de uma forma definitiva para auxiliar no conforto. Ou seja, a pessoa vai poder olhar no aplicativo, olhar os trens que estão com mais ocupação, com menos ocupação, e num horário que ela tenha mais conforto, tá? Equilibrando um pouco a ocupação dos trens e gerando uma melhor qualidade na utilização do serviço, ok? Então aí essa é uma das notícias do que está vindo de fora, tá? Essas câmeras, a maioria está vindo de produção chinesa, tá? Logicamente que a gente sabe que para a China ela é utilizada para alguns outros motivos, né? Por exemplo, o reconhecimento facial, né, que é você buscar quem é a pessoa no meio da multidão, e como os metrôs e os trens é transporte de massa, né, então a chance de você localizar uma pessoa que você está procurando dentro de um metrô é maior, tá ok? Então, assim, são avanços na tecnologia e de controle de pessoas, controle de lotação dos trens que estão avançando e estão ficando a cada dia mais disponíveis aí como forma de atualização para as empresas aí de metrô e trem urbano, tá? Transporte de massa. Tá certo, pessoal? Pessoal, basicamente essa notícia, ela foi um pouquinho... essa semana ela foi um pouquinho menos movimentada, tá? Então nós trouxemos um pouco menos de notícias, tá? Mas não são notícias menos relevantes. Tanto essa do Rio quanto essa da câmera aí, são coisas que impactam diretamente na ferrovia brasileira, porque isso aqui é uma proposta de inovação. A questão dos seguranças está preocupando bastante o pessoal e também já trabalha como uma forma de antecipação de algum plano de ação, ok? Mas basicamente é isso, deixe seu like, se inscreva, encaminhe o vídeo para quem tem interesse, para quem gosta de ferrovia, tem interesse em trabalhar, ou gosta como hobby, trabalha com ferromodelismo, ou para aquele seu amigo que é segurança ferroviário e precisa saber dessa notícia para se antecipar a possíveis novas leis, novas questões no que tange à justiça, né? Pessoal, então, até a próxima semana. Tchau!